Muito bom, muito bem. Vocês estão vendo esse nosso amiguinho ribossomo aqui, né? Com a RNA mensageiro e os três transportadores em azul, né? Estão vendo? Então? Então, Sim. Sim. Sim, sim, sim. Muito bem. Então, senhoras e senhores, a gente está continuando uma gravação anterior, onde a gente passou por essas figuras aqui, né? Importante lembrar que a síntese proteica vai do N-terminal para o C-terminal e que a metionina é o aminoácido que fica pronto primeiro e vai saindo lá, né, pelo canal tem um canal no ribossoma para a proteína sair. Os transportadores, eles vão ficar ligados no mensageiro pelo anticódon e é a carboxila do aminoácido que vai ficar ligada no 3' OH, né? Logo, o grupo amino fica para cima e vai ficando pronto primeiro. A gente discutiu na aula passada que existem alguns aminoácidos para os quais, por exemplo, aqui essas argininas aqui, que você tem 6 opções de códons, né? Então eu já vou comentar com vocês que cada organismo ele tem uma certa preferência para a utilização de um códon ou outro, mas principalmente nos procariotos, nas bactérias, né, que são muito econômicas, elas economizam tendo mais de um transportador do que o outro. Então você vê claramente a opção, por exemplo, por essas duas adeninas em primeiro lugar, esses 2 códons em segundo lugar, e você consegue ver alguns códons de adenina, como por exemplo esses 2, que elas usam nada, elas não usam esse códon. Então, apesar de estar no código genético, você não tem um uso real desses códons, né, na vida daquela célula. Provavelmente porque ela tem muito pouco transportador para esses códons aí. É muito famoso em insetos, por exemplo, que o inseto ele tem uma preferência por alguns códons, né? E o vírus que infecta o inseto, ele começa a apresentar a preferência de códons do seu hospedeiro. Não é que ele pensa, o vírus não pensa, mas ele usa de uma coisa que é lógica. Pode usar lógica, o vírus tem lógica, né? Então é lógico que os vírus que estão usando os códons que o inseto usa mais, tem mais sucesso, e aí eles se multiplicam mais e dominam a descendência, né? Então, isso acontece muito. Foi demonstrado que o vírus da H1N1, H1N5, da H1N5, quando começou a infectar humanos, ele começou a adotar o uso de códons dos humanos, porque é um vírus de RNA que tem que se multiplicar muito rápido e produzir as proteínas dele. Então, se ele teimar em utilizar uma preferência de códons que não é a do humano, ele acaba se prejudicando, né? Então, assim, seleção natural, vai selecionando organismos, principalmente vírus, você vê isso, né? O uso de códons imitando o do hospedeiro. E, por exemplo, se cair um DNA aí num asteroide, se a gente fizer o uso de códons dele, a gente consegue saber se é uma planta, se é um milho, né? Ou claro que vai ser bem diferente também, né? Um extraterrestre, mas pelo uso de códons, às vezes você consegue saber se é um organismo ou outro. Por exemplo, a ferrugem é um fungo que infesta uma planta, né?
infecta uma planta, ela é pequena. Se você extrair o RNA de uma folha infectada, né, e pegar uns RNAs ali, você consegue saber se um gene é da planta ou do fungo, entendeu? Então, o uso de códons é específico, assim, isso é chamado, é reconhecido pela expressão em inglês, codon usage, né? O usar dos códons, né? O usar dos códons de uma planta, por exemplo, é diferente de um fungo. O usar de códons de um vírus começa a imitar o do hospedeiro. Isso foi visto em insetos, até em humanos, né? E o uso de códons em bactéria é muito importante para vocês, biólogos, que querem ter alguma empreitada biotecnológica, né? Então, por exemplo, eu tenho um interferon que eu quero produzir numa bactéria. É muito importante saber como que a bactéria prefere que eu codifique as argininas, tá? Porque, por exemplo, CGA, ela não gosta de usar. Eu, humano, gosto de usar CGA. Então, eu coloco um interferon codificado com um monte de argininas CGA, CGG, a bactéria não vai gostar de produzir o interferon para mim, entendeu? Inclusive, às vezes, as pessoas trocam os códons para favorecer o uso em bactérias. Uma coisa que eu não contei para vocês, que a gente falou em clonagem biológica, clonagem química, muitas vezes a gente não clona mais nada, não. A gente simplesmente fala para a firma lá, ó, eu quero essa sequência aqui, que é a sequência do interferon, né? Me dá o gene do interferon. Aí, o cara da firma vai falar assim, escuta, por acaso você vai produzir isso aí em bactéria? Ou você vai produzir numa levedura que é muito comum ser usada em laboratórios para produzir biotecnologia, que é a Pichia pastori. Se escreve Pichia, né, com CH. Pichia pastori. A Pichia pastori é muito usada. Aí o cara fala assim, eu vou produzir justamente na Pichia pastori esse interferon. Aí o cara lá vai na internet, pega o uso de códons da Pichia pastori e todas as vezes que o interferon tiver uma arginina, ele vai codificar com o códon mais usado na Pichia pastori. Vocês acreditam, meu? A gente já compra o gene, a gente não clona mais nada, não. Compra o gene e ele ainda vem otimizado para ser expresso no organismo que você quer. Aí você fala, não, vou expressar em E. coli. Ah, fácil. O uso, ele vai usar, por exemplo, CGC para arginina, porque é o que a Escherichia coli mais usa, entendeu? Jamais ele vai usar um CGA, porque ela não gosta de usar, então não funciona muito bem, né? Então, quando a gente fala de código genético, né, vocês acham, o código genético é usado, qualquer códon serve. Beleza, qualquer códon serve. Se for uma célula muito rica em transportadores, como a nossa, qualquer códon serve. Agora, com uma bactéria, não, senhor, tá? Não, senhor. Você pode pegar uma tabela do código genético de Escherichia coli lá, se chama codon usage. E deixa eu ver se eu acho um codon usage para mostrar para vocês aqui. E. coli codon usage table. Caraca, mano, pior que tem aqui umas codon usage table de Escherichia coli. Codon usage em Escherichia coli. Copiar imagem. Aí eu vou nessa apresentação que eu tô aqui do código. Eu vou ter que tirar a tela para colar o slide, entendeu? Eu vou dar um escape aqui. Eu vou achar a tabela do código genético aqui. Eu estou narrando o que eu estou fazendo aqui, para vocês não vão. Eu devia ter compartilhado a minha área de trabalho, né? Deixa eu compartilhar a minha área de trabalho. Cara, como é difícil mudar essas coisas rápido. Compartilhar minha área de trabalho para vocês me verem aqui. Muito bom. Então, eu vou para esse slide aqui. Eu vou... Ops! Não era isso que eu queria. Página inicial. Novo slide
duplicar slide selecionado. Aí eu devo ter duplicado, né? Duplicado. Aí eu vou aqui, eu deleto esse e eu colo a tabela do códon usage de bactéria. Vou escrever aqui usage Escherichia coli. Tá escrito aqui, né? Então aqui vocês têm umas porcentagens, tá meio difícil de ver, não tá não? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver as porcentagens aqui? Arginina 0,42, 0,37, esse daqui 0,05, 0,08. Tá meio pequeno só. Tá meio pequeno só, mas dá para ver, né? E esses dois aqui, 004, 003. Então, o melhor códon para arginina é esse aqui, ó. Tá vendo? CGU 0,42, né? É o mais fácil de ser usado. Deixa eu ver aqui para... Essa porcentagem quer dizer o quê? Você pega um monte de proteína da Escherichia coli, né? E isso aqui tudo vai somar 100%. Então, por isso que você está na faixa aqui é por 1000, tá? Então, 4%, 3,7%. Se você somar isso aqui tudo, vai dar 10, né? Então, a porcentagem de uso do códon no proteoma, nas proteínas da Escherichia coli. Então, assim, aconselha-se usar esse cara aqui, né? Que é o maior. Pode ser esse também, mas esse aqui é o melhor, CGU, tá? Então, a gente tem a impressão de que é tudo igual, mas não é, né? Então, aqui, 0,03, 0,04, esse aqui é o pior. A GG é o pior códon de arginina que você pode usar, né? Então, os códons não são usados igualmente, né? Você vai usando eles diferentemente. Bom, a gente estava falando do ribossomo e eu quero contar para vocês que o ribossomo tem aquelas portas, né? Essas portas, elas são formadas quando a subunidade maior chega e forma o ribossomo inteirinho. A tradução ela é iniciada pela subunidade menor, tá? Que tem o 16S. A subunidade menor, ela passeia desde o 5' do ribossomo, pelo RNA mensageiro, até ela ser posicionada nesse Aug aqui, por exemplo, tá? A gente estava contando aqui que tem 2 jeitos de apontar esse Aug. Nas bactérias, elas têm uma sequência anterior que pareia com o RNA 16S. Então, a subunidade menor ela vem vindo aqui, né? E ela tem uma sequência, não está muito bem representada, mas seria mais ou menos por aqui, né? Que pareia com o RNA do ribossomo. Tá? Se tivesse um Aug antes ou se tiver um Aug depois, ele não vai ser favorecido. Quem vai ser favorecido é o Aug que está um pouquinho depois da sequência que pareia com o 16S. Essa sequência aqui, essa que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o consenso de Shine-Dalgarno, né? Que são esses caras aqui que pesquisaram isso. E é uma sequência que parece isso aqui, que pareia com o 16S. No caso da de eucarioto, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, só que é engraçado isso, né? Como que o ribossomo eucariótico é diferente do procariótico, mas no fundo eles funcionam parecido. O ribossomo eucariótico, ele vem andando aqui violentamente e quando ele encontra aquela região, ele para e aí vai começar a síntese nesse Aug. Então, assim, embora os 2 mecanismos, Shine-Dalgarno para procarioto e Kozak para eucarioto, sejam bem diferentes, olha, o eucarioto, por exemplo, é uma sequência que rodeia o Aug,
né? Enquanto que o Charlie Dalgarno fica antes e pareia com 16S. O ribossomo eucariótico, ele para nessa sequência aqui. Essa sequência, pode notar, são 13 bases. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A COSAC, a aluna dela, elas acham que para ser um bom iniciador, 8 dessas 13 bases têm que ser iguais. Basicamente, essas 3 aqui e mais outras 5, né? Tem que ser iguais. Se forem as 13, melhor. A produção de proteína é maior, tá? Quanto mais próximo desse consenso, mais eficiente é a produção. Então, se você for fazer uma molécula sintética para ser expressa numa célula eucariótica, use o consenso perfeito, tá? Eu já estava contando para vocês, eu acho, uma pessoa da virologia estava tentando expressar uma proteína numa célula, e aí falou, olha, eu fiz tudo certo, olha a minha construção. Na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, não tem consenso de COSAC aqui, né? Como é que você vai conseguir fazer isso aí ser produzido numa célula eucariótica? Faz o seguinte, usa esse plasmídio. Na verdade, a gente não coloca a sequência de COSAC. A gente usa um plasmídio que já vai produzir a proteína e produz o consenso de COSAC, né? Produz a metionina e produz mais uns 3 aminoácidos, entendeu? E aí a gente colou no nosso gene. Então a gente produz uma proteína com uns 3, 5 aminoácidos a mais, que não vai matar ninguém, porque uma proteína, quando ela se enrola, ela fica com esses terminais quase sempre para fora, sabe? Um novelo com os negocinhos assim. Então, colocar uns 3 aminoácidos na pontinha, basicamente não afeta ninguém. Então, a gente taca o gene num plasmídio que já tem COSAC. O cara falou, Miguel, tá expressando pra caramba. É claro, né, Você tem que ir na biologia molecular, não é só para ler o livro, não, né? Na hora de trabalhar tem que usar também. Então, a COSAC também disse de uma coisa, que a menos 3 tem que ser uma purina. Não tem mais, aqui é mais 1, mais 2, mais 3, que é o AUG. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Esse cara aqui, ele pode ser A, eu desenhei como A para provocar, mas pode ser GCC também, tá? Pode ser GCC, 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 AUGG. Funciona aqui. Se não for nem A nem G aqui, for um C, também, é obrigatório que a mais 4 seja G. Ela observou essas leis assim, observando vários genes, né? E vendo que essas leis se aplicam. Mas assim, não importa decorar a lei, só saber que tem um consenso de COSAC em eucarioto que é diferente do Charles-Dalgarno de bactéria, tá? Então, nós estamos nesse presente momento, aonde o transportador da metionina trouxe, no caso aqui a bactéria, né, a formilmetionina, e colocou nessa posição aqui. Eu não costumo dar muita ênfase nisso. Se você estudar isso no livro, vai ter um fator que ajuda uma parte, um fator... Então aqui, por exemplo, tem o Initiation Factor 2, que vai gastar GTP para colocar isso aqui, tá? Então essas moléculas penduradas aqui são fatores de iniciação, no caso, que está iniciando, depois tem fatores de elongação que vão ajudar. São importantíssimos, mas não vou falar neles, não. Eles aparecem aí. Agora tem um erro nesse slide aqui, ó. Vocês sabem em qual fita do transportador, em qual terminal do transportador está ligada a formilmetionina? Ela está ligada no 3' OH ou está ligada no 5'? Quem sabe? 5' ou 3'? A formilmetionina está ligada no 5' ou no 3'? Eu falei. Acho que é 5. Não. É sempre aqui, tá? É uma carboxila. Deixa eu mostrar a carboxila aqui. Você lembra da carboxila? Sai uma água, né? De uma hidroxila com a outra, tá? Os aminoácidos sempre estão ligados na carboxila. Tanto que
quando você vai fazer uma ligação proteica, você tem o grupo amino para cima, o grupo amino para cima aqui, e vai ser essa carboxila que vai ligar aqui. Então, as carboxilas estão sempre para baixo, ligadas nos transportadores. Agora vocês vão me dizer se esse desenhista é bom. Presta atenção. O RNA mensageiro, ele está indo de 5 linhas para 3 linhas. Logo, essa molécula aqui, ela tem que fazer o caminho contrário, assim, né? De 5 linhas para 3 linhas, né? O braço mais comprido com a fermilmetionina não pode ser o da direita, tem que ser o da esquerda. Tá certo que isso aqui não é a representação correta do transportador, mas na representação do Mané aqui, está ao contrário, porque 5 linhas para 3 linhas, né? 5 linhas para 3 linhas. A fermilmetionina tinha que estar nesse bracinho aqui. Desenhista burro, entendeu? Eu não posso. Assim, o desenho sabe desenhar, né? Ele falou: tudo é sempre do lado direito. Burro, desenhista burro. Não é. O bracinho mais comprido devia ser esse e a fermilmetionina está aqui, entendeu? 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. E professor também vai lá, escreve professorinha, escreve lá no quadro um RNA mensageiro e aí coloca um ponto de interrogação assim, ó, virado para cima, com aminoácido aqui. Errado, professora. 5 linhas, 3 linhas. O ponto de interrogação tem que ser assim, 5 linhas, 3 linhas. É o aminoácido para a esquerda, tá? É uma bobagem, mas só para falar para vocês que a galera desenha sem pensar, né? Então, beleza. O que eu quero falar para vocês aqui, muito seriamente, é que essas portas tridimensionais aqui, que tem para colocar os 3 transportadores e tal, não existem ainda, porque falta a parede aqui, ó. Como é que vai ter a porta? Não chegou a subunidade de cima. Então, a metionina entrou do jeito que ela quis, entendeu? Seria a porta errada, mas não tem porta. Como você vai falar que ela entrou errado? Ela entrou onde ela quis, entendeu? Ela entrou aqui. Então, neste momento, é que vem a subunidade maior e se encaixa aqui, tá? E, neste momento, a nossa amiguinha formilmetionina, ela está na porta da proteína, com o canal de saída da proteína já aqui em cima. Tá? Então, vocês vão ver a formilmetionina na porta P, mas presta atenção, quando ela entrou não tinha porta P nenhuma. Tá? Então, esse complexo de iniciação é o complexo de iniciação, tarará. Então, aí a gente vai mostrar aqui o ribossomo de verdade com a porta P, que é o P-site, que tem um canal para saída da proteína, a porta do aminoácido, onde vão entrar os novos aminoácidos, e essa porta, que no meu tempo não tinha essa porta, é a porta de saída, exit site, mas realmente o transportador ele fica aqui um pouquinho antes de ser cuspido. Então, tem ele aqui e tal, parará. Então, o complexo de iniciação, ele tem essa cara aqui, tá? O transportador da metionina, com a metionina aqui, formilmetionina nos procariotos, no nosso caso, só uma metionina. Não tem ninguém para sair, porque não tem ninguém ainda, esse cara vai vir para a saída. E a porta dos aminoácidos, tá? Então, neste momento, a depender deste códon aqui, vai vir um mensageiro com anticódon e vai entrar aqui, tá? Simples. Eu não preciso explicar isso, é só mostrar, né, que chegou o segundo aminoácido. Beleza. Neste momento, eu tenho que fazer a representação. Aqui vai ser difícil, meu Deus do céu. Muito bom. Pior que eu não vejo a minha câmera quando eu estou falando com vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver minha câmera. Caraca, mano. Eu não consigo me ver nesse negócio. A minha própria câmera... eu consegui me ver aqui embaixo, pequenininho. Eu vou ter que fazer...
Eu tenho que fazer a metionina tá... A metionina está do meu lado direito, então aqui vai ser assim. Beleza. Então aqui eu tenho esse aqui é meu violão. Eu tenho aqui um aminoácido aonde cara, é difícil aqui. Eu estou espelhando. Eu sou o segundo aminoácido. Eu sou o verdinho. Isso aqui é uma metionina, beleza? Aqui está o formilmetionina aqui, ó, assim, formilmetionina. E aqui está a carboxila dela ligada no transportador. Tá bom? Então, esse aqui é o azulzinho. Vocês estão vendo aí? Estão me vendo, né? Vocês estão vendo o slide e estão me vendo. Ah, coisa linda, vocês estão vendo o slide. Então, o que vai acontecer agora é que a carboxila da metionina vai grudar com o grupo amino do segundo aminoácido. E a metionina vai para cima do outro aminoácido. Então, o que vai acontecer, assim, é que o aminoácido verdinho, ele vai fazer assim, ó. Tá? Vai fazer a ligação e a metionina vai para cima dele. Entendeu? Na verdade, o ataque é desse grupo amino que não está protegido na carboxila, aqui assim. Entendeu? É isso que vocês estão vendo no desenho lá. O verdinho. Eu sou o verdinho. Deixa eu guardar aqui meu violão. Caraca, mano. Fazer lá no quadro é muito mais fácil do que fazer aqui. Então, deixa eu ver meu verdinho. Cadê meu verdinho aqui? Então, é isso aqui, ó. O verdinho, aqui é o chapéu do verdinho e aqui é o violão. Então, esse cara vem para cá assim, ó, e ele faz assim. E a metionina fica em cima e o verdinho fica embaixo. Tá vendo aqui, ó? A metionina tá aqui, ele tá aqui. Entenderam? Gostaram de eu fazendo com o chapéu e o violão? Hã? Sim. Foi bom. Deu para entender. É igualzinho, deu para entender. É essencial para entender essa parte aqui. É isso aí. Agora, senhoras e senhores, eu vou fazer uma pergunta retórica. A pergunta retórica é quando eu sei a resposta e vocês não. Quem que vai andar agora? É o mensageiro que vai andar ou é o ribossomo que vai andar para lá? Para a direita. Quem que vai andar? O ribossomo ou o mensageiro? Eu tenho que pegar um negócio para vocês verem. Eu tenho que pegar... É agora que eu vou pegar esse negócio? Por que eu tinha que mostrar a calçadeira? Não é agora, não. Agora não é para mostrar a calçadeira, não. Então, essa pergunta é retórica porque alguém tem que andar. Mas, na verdade, não vai nenhum andar, nem o outro andar. Vai entrar uma coisa muito da engraçada, tá? Ela vai entrar aqui, ó. Tem uma molécula que serve para entrar aqui e para fazer assim, vai para lá, meu amigo. E aí empurrar esse cara para cá e esse cara para cá, tá? Porque vocês entenderam no início. Esse cara já estava aqui, veio esse gordão, entrou esse cara aqui. Aí ele fez cabecinha, né? Empurrando esse para cá e esse para cá assim, tal. E agora a gente tem que andar. Vai vir um cara muito louco que vai entrar aqui, ó, e vai empurrar esse verdinho para cá e esse azul para cá. Olha só, vou contar esse cara para vocês. Isso aqui é ligação peptídica. Senhoras e senhores, tem dois negócios muito parecidos aqui, ó. Parece o Chico Buarque de Holanda antes e o Chico Buarque de Holanda depois, né? Triste, sorrindo e tal. Parece muito as estruturas tridimensionais. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é um transportador com uma proteína daqueles fatores que ajudam, que entram junto com o transportador. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Cara, nem desenharam para mim aqui o cara. Nossa, ele devia estar nesse slide aqui, ó, ajudando esse transportador a entrar, tá? Não apareceu, não. Então, quando um transportador entra, ele entra com elongation factor TU junto, assim, ele entra assim. Então, esse verdinho, quando ele entra com o FTU aqui, direitinho,
tá? Existe uma proteína, meus amigos, isso daqui é a própria proteína, isso aqui é a própria proteína, esse cara todo aqui se chama Elongation Factor G, né? Porque ele quebra GTP. Olha como danado ele se parece com isso aqui, é praticamente igual, tá? Esse cara aqui, ele é o quê? É uma pá, sei lá, é um cara que vai empurrar, é ele que vai empurrar. Então, esse cara aqui, ó, é ele que vai fazer o sistema andar. Ele vai entrar por aqui porque ele se parece com o verdinho, que não foi bem desenhado. Ele vai entrar aqui assim, ó, pá, vai gastar GTP e vai empurrar os carinha para cá. Aí ele gasta GTP, vira GTP e sai fora. Tá bom? Então, quem faz o ribossoma andar, ou é o ribossoma que anda ou o mensageiro que anda? Nenhum dos dois. É uma proteína que imita um transportador com o seu auxiliar, e com isso ela empurra o que sobrou aqui para lá. Né? Na verdade, não é que ela empurra o transportador, não, né? Vocês estão entendendo. Na hora que ela faz isso, o RNA anda para cá, né? O RNA anda para cá. Ela empurra o RNA e aí você já está com o terceiro códon aqui, tá? Ela empurrou o sistema com o RNA inteiro. Ela foi... E aí, aqui já é o terceiro códon. Entenderam? Muito bem. Agora ela faz isso toda vez que um aminoácido entra ou a cada códon? Sim, a cada códon, a cada aminoácido, é a mesma coisa. Ah, tá. Entra o transportador com um aminoácido novo, ela empurra, né? Depois que faz a ligação, né? Ela empurra. Agora sim, senhoras e senhores, esse aqui que eu falei que era o tal do sítio P, onde é que está escrito sítio P aqui? Tá vendo o sítio P, que é o do meio? É o sítio aonde vai sendo formada a proteína e aonde ela vai começar a entrar no canalzinho que ela vai sair para fora lá por cima. É uma chaminé mesmo. Então aqui é o sítio P e o sítio do aminoácido ficou livre para a entrada do próximo. O extrair não é muito bom nesse desenho, vamos ver aqui. Então você tem aqui, agora que ele deu os nomes, sítio A, sítio P, sítio E. Então a formilmetionina está no sítio P, porque quando ela chegou não tinha sítio P nenhum. Você fala assim, ninguém pode reclamar de mim que eu estou no sítio P, porque não existia nada de sítio P, não vi plaquinha nenhuma, eu estou aqui antes disso daí tudo aparecer. Então a formilmetionina está aqui no sítio P. Os aminoácidos entram no sítio A, por isso tem esse nome, né? Tal. Aí cabecinha faz a ligação aqui, né? Aí, com a presença daquele fator com gasto de GTP, o RNA anda e você fica com o terceiro códon livre. Aí vai vir um aminoácido, primeiro esse cara que estava no sítio E, no meu tempo não existia, não. Esse cara é jogado fora e aí entra um aminoácido nesse amarelo aqui, tá? Beleza. Aí, você já sabe o que vai acontecer, né? Vamos supor que veio um cara amarelo aqui com o terceiro aminoácido. O terceiro aminoácido vai fazer cabecinha, 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 cabecinha e vai ficar ligado assim meio de lado. Aí vem aquela molécula e empurra a parte de baixo para lá. Aí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que chega um momento na vida de todo mundo, onde a coisa acaba. Existe um códon aqui. O que ele sinaliza para a proteína acabar? Na verdade, ele não sinaliza nada. Ele é um códon que não tem transportador. Eu já falei para vocês que tem umas bactérias no ICB que tem o códon de parada TAG, que as bactérias são feitas de um jeito que elas colocam um aminoácido nesse TAG. Então, esse TAG não é stop códon nas bactérias de biomol, tá? Usadas em biomol. Porque eu falei, né? Porque antigamente se usava um vírus, a proteína do vírus mais importante tinha o TAG no meio, para não funcionar nos vírus da natureza, só funcionava nas bactérias que não ia funcionar nas bactérias da natureza, só ia funcionar esse fagulâmida nas bactérias onde tinha um transportador para o códon TAG, né? Então, TAG não é stop códon lá. Por quê? Porque tem um transportador para TAG.
Então, o que faz um stop codon ser stop codon é não ter um transportador para ele. Portanto, se você botar o seu gene de interferon, cadê meu negócio? Eu jurava que eu tinha salvado nessa aqui. Deve ter uma outra, né? Ô, louco. Perdi o meu slide. Caramba, será que tem outra? Perdi meu slide. Enfim. Aquele códon de arginina, né? Que não é usado numa bactéria, se eu forçar a barra e colocar um gene eucarioto com um códon que não é usado na bactéria, essa bactéria vai interpretar como um códon de parada, entendeu? Por isso que não funciona, porque qualquer códon para o qual não tem transportador é a definição de stop códon. Então, quando ocorre um stop codon, esse complexo fica parado assim por muito tempo. É um tempo muito grande e permite que venha a chegada de umas moléculas que desmontam o sistema. Cortam a proteína sai fora, vai nadando, solta a subunidade, solta tudo e desfaz tudo. Esse complexo ele é muito lento para chegar e ele só vai chegar se você tiver um stop codon aqui. O stop codon não tem proteína que liga nele, não tem fator de stop, não tem absolutamente nada. O stop codon é simplesmente um códon para o qual não há transportadores. Logo, se eu tiver um organismo que prefere usar outros códons e eu colocar um códon que ele não gosta, vai ser interpretado como stop codon, tá? Vamos supor que a primeira arginina lá é com aquele códon estranho. Ainda tem um transportadorzinho lá, porque tem uma pequena porcentagem. Coloca a primeira. Aí a segunda arginina, você insiste naquele códon que ela não gosta. Aí ela fala, tá bom, tem mais um. Aí você manda a terceira vez aquele stop codon, a bactéria fala assim, não vai rolar. Você está pensando o quê? Você é um gene estranho aqui, Você não sabe que a gente não usa esse códon de arginina aí? Né? Então vai se catar. Aí não funciona. Então a definição de stop codon nada mais é do que um códon para o qual não tem transportadores, né? Vamos olhar para eles aqui. Então é uma simples falta de transportador no UAA, UAG e UGA, tá? Explicado o que é códon stop. E a gente viu que esse códon de arginina aqui é muito mal visto nas bactérias. Não use ele para expressar insulina feita em bactéria, hormônio de crescimento feito em bactéria. Tinha uma outra coisa que eu sabia que era produzida em bactéria que eu esqueci. Tem um monte de coisa que hoje em dia a gente até compra na farmácia que é feito por engenharia genética, né? Feito em Escherichia coli. Mas então saibam que os códons são trocados, além do método de apresentação do primeiro códon, né? Então, você vai produzir insulina numa bactéria, você vai usar Shine Dalgarno. Você vai fazer uma vacina de DNA para um gene de salmonela ser expresso na vaca, você vai pegar esse gene e vai colocar um consenso de Kozak nele, tá? Então, vejam bem, nem tudo é aula de livro, né? Às vezes a gente tem aqui, nessas nossas aulas, um bocado de biotecnologia embutida aqui nos nossos ensinamentos, né? Então, isso faz da biologia molecular, na verdade, ela é um curso para ser prático, né? A gente tem que levar vocês para os experimentos que a galera faz com biomol, as biotechs que a galera faz com biomol e etc. Hoje eu vou ter que mudar de assunto aqui, se vocês me permitirem. Eu fiquei devendo para vocês uma coisa que é o peron-triptofano. A aula de terça-feira, ela me provoca umas armadilhas, principalmente porque eu estou mexendo um pouco a posição dos conhecimentos aqui nesse nosso ensino remoto. É laranja. Então, quando a gente falou das bactérias, a gente falou
de uma regulação. E foi bom que acabou ficando para essa aula, porque essa regulação aqui, ela envolve um ribossomo mesmo, tá? Então, vou falar para vocês aqui do operon triptofano. Eu vou te contar que assim, a cerveja precisava ser artesanal, de qualidade, para a gente discutir se esse controle é transcricional ou pós-transcricional. É uma pergunta, para mim, besta, entendeu? Eu tenho que te falar para vocês que envolve o ribossomo. Então, é um controle quase que traducional, é pós-transcricional, porque é o ribossomo no RNA, mas é transcricional também, porque a RNA polimerase está transcrevendo. Ou seja, não estou a fim de discutir essa questão, não. Se é pós isso, pós aquilo. É engraçado ter os professores que eu conheço lá que discutem. Não, o mecanismo é pós isso, é pós aquilo. Tá bom, beleza, amor, filosofia, mas eu não estou nem aí. Se ele é pós, pré, não sei o quê. Eu só sei que esse mecanismo é muito louco. Vocês têm operon triptofano? Não dá tempo na genética 1. Vocês têm operon LAC, né? Vocês têm operon triptofano lá, meio rapidinho? Bioquímica? Acho que é na genética 1, na bioquímica não é tem genética 1, verdade. Eu acho que a gente teve só o operon LAC mesmo. Eu não lembro, pelo menos, de ter visto o triptofano. O operon triptofano, quando ele aparece com o nome de atenuação. E você só falar atenuação, porque também tem um problema no desenho do livro aqui. Cara, não sei como é que eu vou fazer agora, porque eu não tenho... Não sei se eu consigo desenhar isso aqui. Cara, vai ser difícil. Vocês vão imaginar comigo. Muito bem. Eu comentei com vocês que... vocês estão vendo ele aqui, né? Já compartilhei ele, né? Operon triptofano, estão vendo? Aham. Tá. Beleza. Eu conversei com vocês e falei que quando alguns genes fazem funções próximas, né? Não adianta muito você pegar um pedacinho do genoma e transferir de uma bactéria para outra, porque tem transferência entre as bactérias, tem transferência pra caralho, entendeu? Não adianta muito você transferir um pedaço de DNA de uma bactéria para outra e transferir uma enzima só para sintetizar triptofano. A outra não vai conseguir sintetizar nada. Então, esse negócio de que você, quando a transferência é de sucesso, ela é boa, fez com que genes que fazem coisas juntas, eles ficam próximos no genoma, tá? É uma pressão seletiva, né? Tudo na vida acontece por acaso, mas então você tem num genoma as moléculas, essas 5 moléculas ali, por acaso, ficam juntas, aí então isso é transferido de uma bactéria para outra, quando transfere um pedaço de DNA, consequentemente transfere as 5, né? Isso foi originando operons. Operons têm 2 genes juntos, 3 genes juntos, 4, 5, 6, até uns 16 genes juntos. Mas quanto maior o número de genes, menos comum é, né? 2 genes juntos, comum pra caramba. 3, muito comum. 4, mais ou menos. 5, tem um monte de operons com 5 genes. 6, um pouquinho menos. 7, né, aí começa a diminuir um pouco. Mas o operon triptofano tem 5 enzimas juntinhas, tá? No mesmo operon. Elas são controladas pelo mesmo promotor, fazem um RNA só que dá 5 proteínas. Eu vou mostrar para vocês, o livro não desenha 5 proteínas, isso faz dificuldade com o entendimento. Mas, então, isso daí transforma corismato a triptofano. Triptofano é o aminoácido mais raro nas proteínas, mas ele existe, tá lá, faz papéis chaves ali e tal. E aí, essas 5 enzimas transformam corismato a triptofano. Está escrito lá controle pós-transcricional. Beleza. Então, eu vou mostrar o ribossomo
tá aí o ribossomo. Você já sabe como o ribossomo funciona. Ele vai andando, né, com aquela molécula fazendo assim, tal, não sei o quê. Então, esse operon, ele, na verdade, ele não produz 5 proteínas. A chave para você entender isso é que, na verdade, ele produz 6 proteínas, tá? A primeira proteína é um toquinho de proteína, que é essa daqui, ó. Vamos tentar contar quantos aminoácidos tem isso aqui. Metionina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 aminoácidos, essa coisa ridícula, tá? E ela funciona como um sensor de triptofano, porque ela tem triptofanos. Se não tivesse triptofano, esse ribossomo não ia conseguir passar por aqui, tá? Então, essa situação aqui, já por definição, é uma situação que tem triptofano, tá? Já pensem nisso aqui, tem triptofano. Então, o ribossomo passou por aqui, porque tinha triptofano, e está indo embora, tá? A RNA polimerase, ela está transcrevendo esse cara aqui, assim, né? E ela cria um gancho azul aqui, assim, né? E esse gancho azul, eu já falei para vocês que esse gancho, a RNA polimerase está ao contrário, né, meu? Eu devia estar para cá. Esse gancho, ele engastalha na RNA polimerase, porque a RNA polimerase é desenhada de um jeito, mas ela está por trás do DNA aqui, assim. Então, esse grampo, ele se forma e ele engastalha ali, e aí a RNA polimerase salta fora. Aonde estão os outros 5 genes que o desenhista fez o favor de não desenhar? Os outros genes estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estão para cá. Então, quando eu tenho que sintetizar triptofano, a RNA polimerase tem que passar por aqui e o RNA tem que ficar longão, entendeu? Longão. A RNA tem que ficar longão. Como aqui tinha triptofano, o ribossomo ele está ávido para correr aqui nessa fita. Ele puxa essa parte rosa, forma essa azul e o negócio cai fora, tá? Não faz sentido nenhum para vocês essa porcaria, a não ser que eu mostre para vocês quando não tem triptofano. Presta atenção. O ribossomo está aqui, está produzindo a proteína, está saindo pelo canal da proteína no sítio P, né? Tem que entrar um transportador com triptofano aqui. Bem que o cara podia desenhar isso aqui mais para lá, né? Então você tem aqui a metionina, que é a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na hora que tinha que entrar o triptofano, cadê triptofano nessa célula? Não tem. Então o ribossomo fica preso ali. Como o ribossomo fica preso ali, em vez de ele estar assim, vem RNA, vem RNA, vem RNA, ele não vai atrás do RNA. Como ele não vai atrás do RNA, essa alça rosa ela se forma deixando aquela azul do mal, essa azul do mal esticada, tá? E aí ela é formada um pouco mais para cá, tá vendo? Ela não engastalha com a RNA polimerase. Então a alça do mal, ela não consegue se formar porque essa alça nhoque e não consegue deixar ela se formar. E aqui o desenhista, coitado, não desenha o que vem para cá, porque aí a RNA polimerase continua, e aí ela sintetiza o primeiro, segunda, terceira, quarta e a quinta proteína e aí isso aqui, o ribossomo vai, não esse, né? Mas outros ribossomos vão encostar aqui e vão produzir essas proteínas e vão produzir triptofano. Eu não contei para vocês, mas tem um jeito do ribossomo bacteriano, ele não vem pela ponta, ele gruda de lado, tá? Então, assim, você sintetiza aqui o transportador, o mensageiro, né? Com os 5 genes, aí os ribossomos vêm aqui, igual a Anitta, e fazem as proteínas. As proteínas sintetizam triptofano, e aí, então, o triptofano entra aqui, e aí você tem o quadro assim. Então, assim, não tem triptofano,
você não tem triptofano, você produz assim coenzimas. Se tiver triptofano, o ribossomo faz a transcrição parar, entendeu? A tradução, eu tenho triptofano, traduzir a proteína sensora, eu faço a transcrição parar, né? Eu não tenho triptofano, o ribossomo não para a transcrição progride, tem a tradução, faz triptofano. Entenderam o mecanismo de atenuação? Se chama attenuation, é o mecanismo do operon triptofano. É meio doido, né? Fala. Professor, eu não entendi a alcinha rosa só. Por que a azul trava e a rosa não? A alcinha azul, ela é formada bem ali no meio do bagulho ali, tá vendo? Ela encosta na RNA polimerase e ela cai para lá, tá? E a azul se forma porque o ribossomo está puxando a rosa, entendeu? Quando o ribossomo não puxa a rosa se forma e a rosa não deixa a azul se formar. É muito perto a rosa da azul, a azul não consegue se formar. E aí a RNA polimerase segue, né? Entendeu? É muito próxima. Eu não tenho a sequência aqui, né? Mas é muito próxima. Bom, vocês que são biólogos, vocês têm aula de evolução e tal. Vocês me explicam como é que esse sistema louco foi copiado para outros aminoácidos também, tá? Olha só, essas são as proteíninhas pequenininhas, tá? Essa proteína sensora aqui. Isso ocorre da maneira igualzinha nos operons da treonina, né? Da fenilalanina e da histidina. Então, isso aqui, ó, é a proteína sensora do operon treonina, na letra A, tá vendo? Você tem aqui treonina. Tem treonina para dedéu aqui na proteína sensora. É o mesmo mecanismo, exatamente igual. É uma cópia da evolução, né? Mas ocorre para o operon treonina também. Não bastasse existir 2, existe 3. Tem o operon fenilalanina também, ó, que tem aqui, ó, fenilalanina. O livro fala operon triptofano que tem 2. Olha esses operon aqui, quantos aminoácidos eles têm na proteína sensora. Caraca, mano. E olha aqui o operon histidina, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 histidinas, tá? Os pobres coitados se esforçam para ter mais aminoácidos sensor ainda e quase nunca ganham os livros como operon histidina, operon treonina, operon fenilalanina. Vocês já ouviram falar desses? Nunca. Mas no Strayer tem essa figurinha do Strayer, tá? Strayer mais novo, né? Aí, depois que ele explica a atenuação do operon triptofano, ele fala assim, mas não é só o operon triptofano, tem operon treonina, operon fenilalanina e operon histidina, tá? Eu não sei de nenhuma explicação de como que esses operons, eles tiveram uma origem. Eu até já comecei a estudar isso, a origem deles. Eu não consegui nada. Teve um aluno meu que já estava quase se formando no doutorado, ele tem uma ferramenta que dá para olhar isso aqui, eu pedi para ele dar uma olhada, e assim, mas a gente não conseguiu concluir, a gente conseguiu só uma pista ou outra, mas tá aí uma coisa que eu posso até tentar investigar alguma vez com algum aluno que tenha tempo para perder, porque assim, você pode fazer uma grande descoberta, mas você pode não descobrir nada, né? Então, tem que ser algum aluno que tenha um tempo sobrando, final de doutorado, assim, onde o cara sabe trabalhar pra caramba e ele consegue dar umas olhadas em umas coisas aí. Ou eu mesmo posso dar uma olhadinha, assim, para tentar ver. Porque é muito curioso como que você tem 4 mecanismos de atenuação com proteínas bem diferentes e com aminoácidos bem diferentes. E
E usando esse mesmo sistema complexo de ficar puxando alça cor-de-rosa, alça azul, né? É muito curioso. Esse assunto do perotriptofano, a parte mais curiosa para mim é esse último slide aqui, onde a gente vê que existe atenuação em outros operons também. Quem apareceu primeiro, né? Essa pergunta é mais difícil que do ovo e da galinha. Então é isso daí. Bom, eu fechei alguns assuntos e eu tenho que migrar agora para umas partes técnicas, né? Que a gente costuma estudar, como que a gente estuda o transcriptoma, como que a gente estuda o proteoma e como que a gente estuda os genomas em si, né? Eu vou dar alguns métodos para estudar RNA, mas eu não vou começar hoje para não misturar muito na cabeça de vocês. Eu vou só aproveitar então o nosso tempinho para puxar um assunto com vocês aqui, que é um assunto, a gente trabalha com esse assunto, mas a gente faz de conta que ele não existe para não nos atrapalhar muito, não. Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Onde está a janela compartilhada? Vocês estavam vendo a janela compartilhada? Sei lá. Alguém perguntou aqui, onde está a janela compartilhada? Vocês estão vendo uma janela meio amarela aí, não? Um slide amarelo? Cara, tá difícil para vocês. Tá difícil para ler isso aí, não? Tá não? Não, até que não. Agora, a legenda da imagem da direita tá. Não, ali não tem problema, não. É só ver O resto tá de boa. O resto mesmo tá de boa, né? Muito bom. Isso aí foi descoberto em umas flores, depois naquele vermezinho C. elegans, aí depois a galera começou a ficar curiosa se existia, e agora existe em tudo quanto é gene, é tudo muito regulado por isso daí. É engraçado, porque toda a minha formação, por exemplo, é de que você produz o RNA, aí produz a proteína, e numa célula eucariótica, essa proteína às vezes tem que ser fosforilada, ela tem uma meia-vida diferente, tem umas que duram pouco tempo, outras que duram muito tempo, tem algumas proteínas que são glicosiladas, outras que são exportadas, muita coisa acontece com a proteína, tá? E então, o certo mesmo da biologia é você estudar o proteoma, para você ver a proteína lá, se ela está fosforilada, se ela não está. Mas, como é muito fácil quantificar o RNA, eu sou de uma geração que, assim, fecha os olhos e fica olhando a quantidade de RNA que tem para cada gene, como se isso representasse a função dele. Em muitos casos representa, porque você parte de uma condição onde aquele gene estava desligado e aí ele é ligado, né? É claro que quando o RNA não existia e ele existia, muito provavelmente vai ter a proteína e a proteína vai ter fenótipo, muito provavelmente. Senão você não saía de uma situação A para uma situação B, no caso da transcrição. Mas muita gente dá muito valor para a transcrição, sendo que o que tem que ser demonstrado mesmo é se a proteína existe ou não, se ela está funcionando ou não, se está fosforilado ou não, se está sendo degradado ou não. Existem muitos genes no nosso genoma, onde a proteína é constantemente produzida e degradada, porque no caso da proteína P53, que responde à lesão em DNA, ela é produzida e degradada, tem uma lesão em DNA, você para de degradar e imediatamente tua célula está cheia de P53, entendeu? Esse mecanismo existe, ele é muito comum em muitas proteínas. Ela é expressa e degradada. Então, você fala assim, vou medir a transcrição de P53. Beleza, ela vai ser produzida e tal o tempo todo, mas não é no nível do RNA a coisa, é no nível da proteína. Todavia, tem uma situação pior do que essa, porque
existem uns RNAzinhos que são fabricados para atrapalhar o outro, tá? Então, tudo isso que eu contei para vocês, que vocês costumam ver por aí, o RNA mensageiro, o RNA mensageiro, o RNA mensageiro, todo RNA mensageiro tem, todo não vai, mas muitos têm um RNAzinho antissense que gruda nele para inibir. Então, a produção da proteína vai ser um balanço entre o mensageiro e esses caras aí que são, eu vou chamar eles de antissense, mas já vou chamar eles de microRNA. Eles são pequenininhos, mas enchem o saco. Tá? Então, esse mecanismo, ele é um mecanismo que ele é usado naturalmente, mas foi difícil as pessoas entenderem que ele é usado naturalmente. As pessoas entendiam que ele era usado, por exemplo, contra coronavírus, contra vírus de RNA, porque o vírus de RNA, ele é cortado em pedacinhos pequenininhos, né? Tem uma enzima que corta ele em pedaços pequenininhos. Esses pedaços pequenininhos que estão mostrados aqui, aqui a gente tem um double strand RNA, né? Tem uma proteína que corta em cubos, né? Quando você corta um queijo em cubinhos, você está dicing, dicer. Dicer seria um negócio que corta batata em cubinhos, por exemplo, né? Isso é to dice. To dice é cortar em pedacinhos. Então, ela vai lá e dice, né, o RNA dupla fita. Então, RNA dupla fita não é bem-vindo nas nossas células, não. Então, a dicer corta em pedacinhos pequenos. Beleza. As pessoas viram esses pedacinhos pequenos, mas aí elas começaram a ver que tem um complexo proteico, que tem uma proteína famosa chamada argonauta aqui, que ela, por uma razão físico-química, ela consegue escolher uma das duas fitas aqui, tá? E ela coloca essa fita aqui. E justamente essa fita aqui, ela é capaz com esse complexo, com essa fita guia, ele é capaz de achar o RNA mensageiro, tá? Então, aqui tem uma lógica que eu tenho que explicar para vocês. Se esse complexo aqui conseguir parear essa fita perfeitamente, esse complexo proteico, ele faz uma clivagem do alvo, tá? Todas as vezes que eu tenho um RNA, um vírus na minha célula, dupla fita, né? Eu corto ele em pedacinhos. Esse sistema chamado RISC, né? Ele pega uma das fitas, ele encontra a fita-alvo e ele corta e reprime, tá? Esse mecanismo foi visto em parasitas e nós, cientistas, sempre usamos isso sem saber como é que funcionava. A gente comprava um RNA antissense, jogava numa célula e usava isso para silenciar o mensageiro. A gente achava que esse cara pareava nesse e atrapalhava alguma coisa, mas não é. Quando a gente joga um antissense dentro de uma célula, esse antissense gruda na argonauta, a argonauta gruda no mensageiro, e como a gente fez o antissense complementar ao sense perfeitamente, a argonauta, cliva esse cara e silencia. A gente usou isso por muitos anos para estudar o papel de um gene na biologia de uma célula, por exemplo, né? Eu quero saber o que acontece quando eu trato essa célula com hormônio, mas eu faço um nocaute, né, desse gene. A gente chama isso de silenciamento, silencing, silenciamento. Eu silencio um gene com um antissense que eu comprei. Compro o antissense mesmo, ele vem protegido por uma molécula química que é um saco de tirar. Você faz um monte de tratamento, aí o RNAzinho está na sua mão, aí você joga na célula e você consegue silenciar o gene. Tem trabalho de silenciamento gênico aí, dá com pau, tá? Que era uma maneira de você produzir uma célula
sem aquele gene, né? A gente não sabia, não, mas é um mecanismo natural. Agora, o que a gente não sabia, é que a célula usa esse mecanismo o tempo todo, só que ela tem um microRNA, ela tem um gene que produz esse cara, que vai ser cortado pela Dicer, que vai formar esse pedacinho assim, tá? Só que, de propósito, o RNAzinho que a célula vai produzir não é perfeitamente complementar ao alvo dela. É parcialmente complementar. Então, esse sistema aqui, ele aceita pegar aquele RNAzinho, que eu vou chamar de microRNA, ele pega o microRNA, né? E ele vai até o mensageiro da célula, de um outro gene, né? Ele gruda aqui e ele fica parado. E ele faz um efeito de repressão sobre a síntese proteica. Então, ele não é assim um louco, ele não degrada os mensageiros da nossa célula, mas ele bloqueia os nossos mensageiros. Os nossos mensageiros, então, ficam inibidos. Senhoras e senhores, vocês acreditam que todos os nossos genes têm, provavelmente, né, muitos dos nossos genes têm o mensageiro e tem o genezinho de microRNA que vai lá para regular? Então, você tanto pode produzir a proteína aumentando o RNA mensageiro, que é o que na ciência sempre se achou, ou então diminuindo o microRNA, tá? Então, microRNAs biológicos são produzidos por outros genes, mais para lá no genoma, produzem essa estrutura na forma de grampo, a Dicer corta, e esse microRNA ele vai a bordo do complexo RISC, e o complexo RISC então bloqueia a tradução, tá? Então, esse mecanismo é muito, muito comum. Tem um monte de trabalhos mostrando o papel de um microRNA no câncer, microRNA aquilo, naquele outro, tal. Ele é um balanceador negativo do RNA mensageiro, tá? Então, apresento-lhes um cara que sacaneia os mensageiros, e ele existe, e ele está aí o tempo todo, e é chamado microRNA, tá bom? Existe um gene que forma mais ou menos uns 3 grampinhos desse, tudo no mesmo RNA. Depois ele é cortado pela Dicer, e o complexo do Argonauta, então, faz isso aqui. Então, vocês entenderam a divisão aqui, né? Se o pareamento for perfeito, que acontece com um RNA exógeno, né, vai foder aqui o mensageiro dos vírus e tal. Se ele for imperfeito, é um controle biológico que nós temos, tá? Os nossos microRNAs, eles não são exatamente complementares ao nosso mensageiro. Porque, por exemplo, se eu parar de sintetizar o microRNA, esses RNAs aqui podem produzir proteína, entendeu? Eu não destruo meus mensageiros, eu só paro eles, sacou? Dou um stop lá. Pare! Não. Vou fazer uma música. Então, vocês que já estudaram o código de histonas, tem uma coisa muito louca. A transcrição, ela está sendo feita na cromatina, e lá na cromatina, esse complexo aqui, ele é recrutado, e ele recruta desmetilase de histona, desacetilase de histona, aliás, metilase de histona, desacetilase de histonas e metilase de DNA. Então, essa regulação que vocês estão vendo aqui no ribossomo, o danadinho vai lá no núcleo e fala assim, eu tenho ordem dos microRNA de parar a fabricação de RNA aqui. Você acredita que ele consegue atuar na cromatina e paralisar? Então, apresento-lhes os poderosíssimos microRNAs, que, no caso de um vírus, estraçalham os RNAs do vírus. No caso dos nossos mensageiros, bloqueia o ribossomo, e, mais atrevidamente, eles vão lá no núcleo e falam assim, mandaram parar aqui, epidemia, ninguém pode abrir esse gene aqui, então eu vou recrutar uma desacetilase, uma metilase de histona, uma metilase de DNA, entendeu? Então esse complexo argonauta consegue fazer isso. É muito louca essa situação, né? Então apresento-lhes os microRNAs reguladores negativos da
da expressão gênica, né? Que a gente achava que era um caso aqui, um caso ali, não. Muitos dos nossos genes estão submetidos a um balanço de faz o RNA mensageiro, mas tem que ter a liberação do microRNA. Se o gene inibidor falar assim, não senhor, né, fica paralisado. Né? Na hora que o microRNA sumir, aí os mensageiros fazem a festa. Gostaram de conhecer os bichinhos? MicroRNA. Deve ter artigo legal lá para apresentar seminário sobre microRNA, né? Tem uma literatura muito forte. É engraçado que, assim, não tem causos de microRNA no livro-texto. No Strayer você não vê uma historinha sobre os microRNAs. Eu nem sei se tem slide de microRNA no Strayer, no Leninger. Tem na Biologia Molecular da Célula, no Gene. É uma boa pergunta. Para a próxima aula, quem tiver um Strayer aí, ou um Leninger, dá uma olhada se tem algum desenho de microRNA já neles para nós. Tá bom? Então, acho que eu esgotei aqui meus assuntos que eu estava devendo para vocês aqui. E eu estou travado aqui. O que aconteceu comigo, hein? Vocês estão me ouvindo? Tamo. Sim. Que louco. Vou tentar um Alt Tab. Que louco. Eu não sei nem como é que eu vou fazer para parar a gravação aqui. Eu estou com uma tela travada, sabe como? Eu estou apresentando o slide, vamos ver se eu chegar lá no fim. Talvez um ESC, né? Um ESC rolou. É porque acho que deu uma tela cheia aqui. Não sei se eu tenho mouse também. Eu tô meio tosco aqui por causa de que rolou uma tela cheia. Alguém consegue parar a gravação aí? Naqueles 3 pontinhos? Eu tô sem mouse. Sabe o que acontece? Acho que acabou a pilha do meu